Entrevista, o próprio Flávio disse que é ele o candidato e que Tarcísio tem que aguardar a vez, ou seja, prometendo ali que não faz sentido. Ele até citou que se trata de uma questão de até ignorância se o Tarcísio quisesse se colocar como pré-candidato, doutor Mesquita. Olha, eu acredito que essa decisão do Bolsonaro em indicar o seu filho Flávio como candidato a presidente, na minha opinião, é um movimento político do Jair Bolsonaro no sentido de colocar na mesa o seu capital político. Flávio Bolsonaro pode não ser o melhor nome do ponto de vista político eleitoral, mas é aquele nome que representa os ideais mais intrínsecos ligados ao bolsonarismo e representa a confiança que o Bolsonaro tem em alguém da sua família, o seu próprio filho, diante do momento em que Bolsonaro está preso, a meu ver, minha opinião, diante de uma prisão injusta e fruto de perseguição política, mas diante do silêncio e da omissão de todo o Centrão em relação à sua prisão, em relação à anistia, a importância de se pautar a anistia. Essa é a preocupação do Bolsonaro. Naturalmente, ele se sente injustiçado, está preso e visa a anistia como um instrumento fundamental para a sua liberdade. E a pessoa na qual ele confia para buscar isso, nesse momento, é o Flávio Bolsonaro. E deixa claro, assim, que quem quer que seja do Centrão ou da direita mais destacada do bolsonarismo, que ainda que tenha o apoio do Bolsonaro, esse apoio vai ter que ser negociado com o seu próprio Bolsonaro, diante desse capital político que ele possui de 30% do eleitorado, no momento que ele coloca na mesa o seu filho. Quem quiser o apoio de Jair Bolsonaro vai ter que negociar com o Flávio, com o Bolsonaro e reafirmar os compromissos com a anistia e com os ideais de direita, os ideais que definem o bolsonarismo. Bolsonaro trabalha... água vai rolar ainda. Bolsonaro trabalha ativamente pela reeleição de Lula. É isso que está posto. Porque o grande objetivo de Bolsonaro, nesse momento, é a manutenção do seu capital político como líder do campo da oposição ao PT, e não efetivamente como alguém que deseja ajudar o Brasil a interromper as sequências de governos do PT nesse momento. Então, assim como lá atrás, Lula poderia ter apoiado Ciro Gomes e insistiu num projeto sabidamente fracassado, que seria, naquela altura, a candidatura de Haddad, porque o objetivo ali não era uma vitória da esquerda, mas a manutenção da liderança do PT sobre o campo da esquerda, agora Bolsonaro parece que aprendeu direitinho a cartilha do PT e tenta faz esse movimento agora justamente para tentar manter o seu capital político na liderança do campo da direita. E aí o Brasil fica para depois. Então você está querendo dizer que a busca é para que o Tarcísio de Freitas seja, vamos dizer assim, apagado desse cenário político para que ele mantenha essa liderança, mas o próprio Flávio disse, olha, eu sou mais moderado do que o meu pai, por exemplo, eu tomei 2 doses da vacina, meu pai não. Não, mas aqui... Ele afirmou isso numa entrevista, não sou eu que estou dizendo. Ele falou sobre a vacina, ele se coloca como mais moderado, assim, quem convive, quem vê, assim, em termos políticos, de fato, dos filhos, ele é o mais moderado mesmo, mais que o pai. Mas aqui eu também acho que a gente precisa ver com nuance as possibilidades do que essa candidatura de fato representa. Então, é para apagar o governador Tarcísio de Freitas. Não funcionou. Nas redes sociais, muitas pessoas cobraram e até lamentaram que a indicação não fosse Tarcísio de Freitas. Então, criou um sentimento de nostalgia. Quando você sai do pódio e surge um novo cavalo ali na corrida, a chance de você apanhar, ser criticado, diminui. Porque agora você já virou saudade, sabe? É o Temer virando o ex mais querido do Brasil. Então, esta é uma realidade que está posta. Agora, também existe a questão partidária. Muita gente ali vendo isso também como uma própria lógica de, quem sabe, endossar uma aproximação de Tarcísio de Freitas com o PL. Nesse momento ele está no Republicanos, então ter uma candidatura ali do PL posiciona também o PL como um partido que se fortalece em termos de discussão nacional. Tanto é que isso deu mais holofote agora para o PL do que ele estava tendo em discussões anteriores em relação a chapas, configurações e tantas outras coisas. Então nós vemos aí uma situação. Outra coisa, Michele Bolsonaro agora se afastou das suas atividades como presidente do PL Mulher. Ela alegou em nota que é por uma questão de saúde, a prisão do esposo, imunidade baixa, e ela se afasta e passa um evento que aconteceria no Rio de Janeiro apenas para o ano que vem. Então nós tivemos
temos toda essa briga na família e, de repente, esse afastamento de Michele. Há pessoas que afirmam que pode ser também uma candidatura meio... Eu não sei se essa expressão existe aqui em São Paulo, mas boi de piranha. Que é uma isca. Vamos ver, vamos medir, é termômetro. Vamos ver como vai ser a aceitação, as pesquisas, se evolui. Até porque foi muito abrupto, David. Foi muito abrupto. Então, isso tem muita chance de estar acontecendo. Quem sabe uma proteção a Michele, quem sabe o Flávio realmente concorrerá à presidência da República, quem sabe é tentando criar ali uma necessidade de uma vice-presidência. Então, são muitas possibilidades. Saiu essa nota agora, Jazz? Eu não tinha visto, confesso que não tinha visto. Saiu. Ela se afastou da presidência, recebi aqui... Tem o texto? Não, deixa eu ver aqui. Eu vou pegar o texto completo. Vai abrindo aí, enquanto o doutor Mesquita fala também. Eu ia só complementar que o próprio Flávio Bolsonaro, em uma declaração, salvo engano, ontem, ele próprio menciona, ele dá uma letra nesse sentido, de que ele estaria disposto, talvez, a abandonar a sua candidatura, desde que aceitassem negociar com ele aquilo que é inegociável para ele. Então, e foi isso que pegou mal também pro Centrão, né? Que assim, você se coloca à disposição e de repente você fala assim, mas eu tenho um preço. Ele entregou o jogo, né? Eu acho que dentro disso, quando ele deu essa entrevista também precipitada, Sim. E aí ele coloca, eu tenho um preço. Aí cria-se um clima de que ele tá jogando essa candidatura para negociar um nome que é muito forte, que é o sobrenome Bolsonaro, e essa unidade do clã. Falam que o Bolsonaro avisou que seria Flávio a ele na terça-feira, logo depois da briga ali referente ao Ceará, e que na quinta-feira ele teria falado com Michele que gostaria do apoio, teria avisado também via outras pessoas, Valdemar da Costa Neto, e que assim se deu a configuração que levou ao anúncio na sexta. Mas nós estamos falando de uma articulação que começa numa visita da terça e que na quinta-feira já está sendo notificada. Então, de fato, talvez valha avaliar em termos estratégicos como vender isso. A assessoria assessoria de comunicação do Partido Liberal Mulher vem por meio deste informar que, em razão do afastamento médico de sua presidente nacional, Michele Bolsonaro, o encontro do PL Mulher do Rio de Janeiro, que estava previsto para acontecer no dia 13 de dezembro de 2025, necessitará ser adiado para o ano de 2026, provavelmente em abril. A presidente Michele já vinha lidando com algumas alterações em sua saúde e nos últimos meses, em especial em consequência das tensões envolvendo a prisão do seu marido e as constantes injustiças feitas contra ela e sua família, a sua imunidade foi atingida e essas alterações foram agravadas, sendo necessário seu afastamento temporário das atividades do partido. Então, assim, isso também é uma mensagem política. Mas Tem uma duas espécie formas. de licença médica, então. É uma Não é licença. que ela não renunciou Não. à presidência do PL Mulher. Ela pediu uma licença Mas médica. tem duas formas que a gente pode interpretar. Uma delas é que tem muitas críticas que ela está rodando o país, porque ela, como presidente do PL Mulher, ela tem que realmente participar dos eventos e tudo. E aí tem críticas voltadas a ela dizendo, o seu marido está preso e você aí passeando pelo Brasil, como se estivesse passeando e não trabalhando, né? E outra também é uma possibilidade de se afastar para não demonstrar o apoio a Flávio Bolsonaro. Seria essa a interpretação É que a gente pode aquela fazer? história de que na disputa da natação a pessoa entrou embaixo d'água. Então é para não ficar sendo vista nesse momento. É uma possibilidade nessa construção. Ainda mais dado que houve essa decisão de Bolsonaro de centralizar a voz da família Bolsonaro no seu filho Flávio, que aí vale também dar o contexto. Semana passada, o cenário era de barata voa, porque a postura de Michele fez com que todas as alianças que estavam sendo costuradas pelo PL ficassem sob suspeita, ficassem tendo que ser negociadas mais uma vez. A negociação não valia, porque com uma declaração ela implodiu meses de articulação do PL no Ceará. Saiu vitoriosa naquela circunstância, com o PL declarando a suspensão de todas as articulações. Agora, quando ela pede um afastamento por licença médica e Flávio Bolsonaro é colocado como o pré-candidato à presidência, ele readquire o capital político necessário para conseguir ser uma voz que participe dessas negociações e faça as articulações nacionais do PL. A questão é, quando ele mesmo coloca que a candidatura tem um preço, isso já começa a ser relativizado. Então, mesmo a articulação agora fica sob um condão da incerteza, porque, afinal de contas, lá na frente, será que em março, esses acordos costurados agora, em novembro, dezembro, janeiro,
terão validade? Ninguém sabe responder. Ô Jazz, vai mandando algumas mensagens aí para suas fontes, descobre, porque assim, uma coisa é o comunicado oficial, outra coisa é o que as fontes realmente podem revelar pra gente, né? Mas enquanto isso, eu quero ouvir a opinião da Isadora Brizola. Não, eu tava aqui esperando que assim, eu tenho minhas suspeitas de que esse afastamento seja 100% real, porque a gente pode também estar lidando com uma situação que está sendo ali planejada pelo próprio clã, pelo PL. E, assim, a gente vê também um protagonismo da Michelle nesse momento, no nome da família Bolsonaro. Ela se posicionando ali em relação ao Ciro, ela jogou, né? E ela ganhou essa queda de braço sem voltar atrás, né? Então, até o próprio feedback ali da opinião pública foi de respeito à Michelle, né? Até a oposição, inclusive, a esquerda se posicionou falando, olha, a Michelle parece que tá ali tomando a frente de tudo. E esse não é a proposta do bolsonarismo e da família. Então, o que a gente está assistindo não é uma disputa de poder que envolve um certo ego também do bolsonarismo, que coloca Flávio Bolsonaro nesse momento com uma decisão que não é estratégica. Se a gente fosse pensar numa estratégia ali com o nome do Bolsonaro, a Michelle faria um pouco mais sentido. Se a gente for pensar numa estratégia voltada para uma aproximação do centro, da direita ali, mais voltada para outro perfil que tem se fortalecido nessa discussão, seria o nome do Tarcísio. Então, essa decisão, ela realmente não tem uma estratégia definida. Ela é muito mais uma disputa de poder, de ego, vindo ali de vários fatores que se sucederam nas últimas semanas. Então, eu acho que a Michelle, ela está construindo uma imagem para ela e talvez a ideia é colocá-la novamente como coadjuvante. Ela foi retirada aí desse papel de protagonista e aí onde entra a opinião pública. Olha, será que ela não deveria estar cuidando do marido que está preso? Será que ela não deveria estar em casa? E esse é o viés, né, desse moralismo, dessa ideologia ali que perpetua a extrema-direita. Então, acaba que a gente está assistindo, talvez eu acredito que Michelle poderia ter um bom posicionamento agora para fortalecer, quem sabe, o nome muito mais que Flávio. Eu discordo que é uma ideologia que perpetua a extrema-direita ou qualquer coisa referente a isso. Tanto é que, assim, inegavelmente, Michelle Bolsonaro está tendo suporte de seus apoiadores. Em pesquisas recentes, quando a gente olha para quem os bolsonaristas, para assim dizer, desejariam de indicação, ela é o primeiro nome. Então, uma mulher aí, guerreira, que passa toda essa energia de que está lutando pela sua família, está tendo toda essa adesão. Agora, é interessante que a nota fala abril. O evento provavelmente seria em abril do ano que vem. Ou seja, é um longo período, é uma ausência aí de quase 5 meses dentro de um ano eleitoral. Existe também a possibilidade de estarem blindando a Michelle Bolsonaro, a ex-primeira-dama, em relação a possíveis críticas. Só a gente vê que desde que Flávio Bolsonaro, senador da República, anunciou, as críticas são incisivas, estão remontando cenas e episódios de outros debates, de outros pleitos que ele disputou, até um episódio num debate em que ele passou mal. Então, assim, a situação está sendo de crítica muito dura. E nesse momento, com essa retirada dela, as críticas a ela com certeza vão diminuir. Um outro detalhe é que o David me pediu para falar com alguma fonte e... Você tem várias, usa. E eu estou usando. Nossa audiência espera por isso. Inclusive, eu só vou te interromper um pouquinho, só para fazer um break pro pessoal que nos acompanha pelo rádio. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Pode prosseguir, por favor. Flávio Bolsonaro, senador da República, está tentando de todas as formas construir uma proximidade que ele tem com a ex-primeira-dama, mas de maneira mais pública. Ela chegou a mandar uma mensagem pública em relação a que Deus o abençoe nesse caminho, pelo bem da nação, mas não falando tão ativamente que seria ele. E hoje ele já disse, até mesmo ali nos corredores da superintendência, que ele conta muito com o apoio dela e que ela é fundamental. Então, eu acho que existe essa comunicação com um público que ela detém, que ela é muito forte nesse público, principalmente com os evangélicos, que ele está tentando buscar e fortalecer. Cabe ver se Bolsonaro vai conseguir convencer a sua esposa a cada vez mais ela estar próxima dessa candidatura de Flávio Bolsonaro. Tem que ver vários aspectos. O pessoal, eu falei assim, consulta as fontes, tá todo mundo no celular, agora só na mensagenzinha aqui, ó. Todo mundo em busca da informação. Tem um aspecto interessante, que aquela nota que Michelle solta após a briga com os enteados, né? Um ponto muito importante que ela constrói ali é que, se ela tiver que escolher entre ser esposa, mãe ou política, ela escolherá ser esposa ou mãe. Então, esse afastamento por razões médicas, para cuidar da família, agora acaba reforçando a narrativa que ela constrói. Então, né, nesse aspecto, ela consegue construir com bastante coerência
toda a trajetória pública que a coloca nesse lugar de alguém que está sofrendo todas as questões que, enfim, efetivamente deve estar sofrendo, porque certamente não é fácil ter o marido preso e ter que cuidar da filha, todas essas circunstâncias que todos nós conhecemos. Então, isso acaba mantendo o nome de Michele Bolsonaro como uma opção disponível na mesa com mais capital político de coerência, enquanto nós sabemos, Flávio Bolsonaro, para fora do âmbito dos eleitores mais fiéis de Jair Bolsonaro, é visto como um político tradicional no pior sentido da palavra. Mas aí vocês estavam falando tanto da polarização, vocês viram que saiu uma pesquisa também do Datafolha demonstrando justamente isso, que nas eleições de 2022, os eleitores foram perguntados, vocês se arrependem em quem votaram? E aí mais de 90% foram convictos e disseram que não. Tanto da parte da esquerda como também da direita. Então mantém essa polarização. Sinal de que realmente as pessoas têm convicção do voto, doutor Mesquita. Eu vi essa pesquisa, muito interessante, né? Porque comprova uma percepção que eu tenho, que a maioria das pessoas tem também, de que hoje, na verdade, o povo, ele vota muito mais vinculado a fatores até emocionais, a vínculos emocionais que ele cria com um determinado candidato que ele escolhe. Ele parte da premissa que ele gosta. Do que propriamente por resultados, né? E isso, quando a gente pega os extremos aí, Lula e Bolsonaro, o reverso da mesma moeda, isso fica muito claro. Aquele eleitor do Lula, em que pese o Lula está fazendo um governo desastroso sobre todos os aspectos, ele vai seguir votando no Lula porque ele escolheu gostar do Lula. E da mesma maneira, o eleitor do Bolsonaro, que mesmo diante de eventuais erros que houve no seu governo, ele continuaria votando e vai continuar no Bolsonaro e em quem ele indicar. Isso tem um lado que eu acho que é positivo, o lado da lealdade ali do eleitor, mas tem outro lado que é negativo, quando se fecha os olhos para a realidade, quando se fecha os olhos para o pragmatismo que tem que nortear, de fato, toda e qualquer atuação política. Chama a atenção que são dois afetos, né? Tem o afeto da identificação, mas também tem o afeto da rejeição. Então tem as pessoas que estão convictas do voto, não porque gostaram de quem votaram, mas porque queriam evitar o outro. Também. Então, esse aspecto é muito interessante, porque quando a gente fatia dentro dos espectros, tanto da esquerda como da direita, as pessoas que são de esquerda, mas se consideram não lulistas, e as pessoas que são de direita, mas se consideram não bolsonaristas, são maiores do que aquelas que se consideram lulistas e bolsonaristas.